Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, alusões, imagens e símbolos. Hoje é a lição número 5, As Nações, parte 2. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal, para que mais pessoas cheguem até o meu canal, né, se inscrevem e me ajudem. Cara, deixe seu like e quero ativar as notificações do meu vídeo, para que mais pessoas cheguem, e conheçam o meu canal, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor, meu Deus. O sábado do Senhor que está nos 10 mandamentos, o quarto mandamento. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para mostrar para as pessoas, nações e línguas a sua lição maravilhosa da escola sabatina. Por isso, meu Deus, muito obrigado Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Lição número 5, As Nações, parte 2. A lição de sábado, verso para memorizar. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Salmos capítulo 46, verso 10. Ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levassem na pessoa de Jesus, a cruz. De outra forma, ele poderia ter demonstrado de modo impactante o seu amor pela humanidade. A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse. Essa ideia é uma sugestão horrível. Jamais foi a intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. A rebelião foi uma tragédia de grandes consequências, e nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem desobedecido. Nesta semana continuamos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano, em oposição ao governo divino. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos. Foi isso que os israelitas obtiveram, reis terrenos e pecadores dominando pecadores, que nunca é uma boa combinação. Lição de domingo, o primeiro mandamento. O Éden era uma sala de aula para nossos pais, o lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles, aos seus descendentes, sobre Deus. O santo casal não era apenas filhos sobre o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Jó capítulo 37, verso 16. Conferiram-lhes uma fonte inesgotável da instrução e prazer. Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, página 26. Pergunta número 1. Leia Gênesis capítulo 2, versos 9 a 17. Qual foi o primeiro mandamento, uma proibição que Deus deu à humanidade e por que ele era tão importante? O primeiro uso do verbo hebraico tsava, traduzido como ordenar, ocorre em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, em que Deus deu aos seres humanos a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como algum conhecimento pode ser proibido, não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais. Quando as Escrituras, a resposta é não. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-o do sofrimento de longo prazo que algum conhecimento trouxesse, como o que aconteceria depois que as pessoas escolhessem governar a si mesmas em vez de serem governadas pelo próprio Senhor. Milênio depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, como vimos na semana passada. Ele também informou que a decisão de se afastar de seu governo direito
duraria até o fim dos tempos. À medida que os reis se corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que eles deu ainda mais do que desejavam: um governo humano. É esclarecedor estudar o livro de Daniel, tendo em mente este pano de fundo. Percebemos que a marcha dos impérios não é apenas uma acusação contra as nações, os gentios, mas também uma acusação contra as falhas de Israel. Sem sua recusa em seguir o mitzvot, mandamentos de Deus, séculos de dominação, em vez da liberdade dada no Éden, se tornariam uma nova sala de aula na qual corações dispostos poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Pergunta no rodapé: quais conhecimentos devem ser evitados? Foi sábia a proibição divina no Éden? Os conhecimentos que devem ser evitados, cara, a distorção da palavra, como muitos líderes religiosos fazem, contra a profecia, contra os mandamentos. Essa deve ser evitados. Cara, deve pregar a verdade, cara, pôr a verdade na mesa, cara, para as pessoas não serem enganadas. As pessoas estão sendo enganadas. E se foi sábia a proibição divina no Éden? Com certeza. De toda árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do mal, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente você morrerá. Deus deixou bem claro para Adão: de toda árvore aqui você pode comer, mas menos daquela do conhecimento do bem e do mal, que certamente, do dia que delas comerdes, certamente você morrerá. Não está errada a proibição. Não está errada a proibição divina no Éden. Está certa. O que fizeram Adão e Eva, se rebelaram contra essa proibição. Caíram na ardilosa, a palavra de Satanás. Que ali, igual eu falo, ali começou o espiritismo. Não foi das irmãs Fox, no século XIX. Não, ali começou o espiritismo. Eu falei para um conhecido meu esses dias, ali começou o espiritismo. Ele falou: mas como que ali começou o espiritismo? Aí eu falei a genealogia, do espiritismo. E o que no espiritismo faz? O que no espiritismo prega? A imortalidade da alma, mesmo que seja enganosa. Ali eles enganam. Eles falam, quando uma pessoa vai lá para conversar com um parente, não é o parente da pessoa que vem conversar com ela. É o demônio que se transfigura naquela pessoa. Os mortos quando morrem, aquelas pessoas quando morrem, que são mortas, não tem conhecimento de nada mais. Apagou-se, igual está em Eclesiastes. Jaz no esquecimento, não sabe mais de nada. Se deitou ali no caixão, foi enterrada, não sabe mais de nada, não tem o poder de voltar. Quem conversa com aquela pessoa da família, são demônios que pregam a imortalidade da alma. Mas, Guilherme, o que significa o espiritismo? Que é dentro do espiritismo. Ela prega a imortalidade da alma. Em Ezequiel fala que toda alma que pecar morre, que somos mortais. No espiritismo prega que a alma é imortal. Por isso que ali no Éden começou o espiritismo. Aí a pessoa que eu estava conversando esses dias entendeu. Ah, sim. Eu entendi a sua genealogia. Porque no espiritismo prega a imortalidade da alma. Esse que vai ser o engano, nos tempos finais agora, que está batendo nas nossas portas. Principalmente com o 8º rei, o Apocalipse. Que eu vou pregar esses dias sobre o 8º rei. Vocês terão surpresas. Lição de segunda-feira, Daniel 2.
Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais autônomo. Eles agora estavam colhendo as consequências de suas escolhas e, quem sabe, aprendendo com elas. Pergunta número 2. Daniel capítulo 2, versos 31 a 35, apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. Que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária? No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança ao progresso humano. A Exposição de Paris, em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores que haviam o grande ceticismo de que os ideais do iluminismo, com todo o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inauguram uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 destruiu esses sonhos, e no fim do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos em tecnologia, mas não no sentido moral. Martin Luther King King Jr. disse, temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. Isso é assustador. Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel 2 vão do mais valioso para o menos valioso. Ouro, prata, bronze, ferro e, por último, parte de ferro e parte de barro. Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer de que a humanidade está, de alguma forma, progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais, ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos. Quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, e muito difícil de ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. Pergunta no rodapé. Leia Mateus capítulo 24 versos 6 a 7. Apesar dessas advertências de Jesus, como podemos ser confortados por saber que ele já nos falou sobre esses sinais? A profecia dentro do Evangelho. O capítulo Mateus 24 é a profecia dentro do Evangelho. Ele todo é profecia. Sim, quero confortados. Por que ser confortados? Porque está perto de sua segunda vinda. Todos esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo, todas essas advertências que estão acontecendo, é a volta de Jesus. Estamos perto da volta de Jesus. Lição de terça-feira, Daniel 7. O sonho de Daniel 2 foi apresentado inicialmente ao rei babilônico. A visão de Daniel 7, por outro lado, foi dada a um profeta hebreu, um membro do povo da aliança. Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar, com o vento agitando a água. Essas nações estavam em conflitos constantes, causando mudanças perpétuas no poder. A Bíblia usa a ilustração de inundações e ondas para descrever o tumulto entre as nações. Salmos capítulo 65, versos 5 a 8, Isaías capítulo 17, verso 12 e 13 e Jeremias capítulo 46, versos 7 e 8. Em contraste, a terra prometida, pelo menos durante algum tempo, foi uma espécie de ilha de paz. Uma ilha de paz e segurança em meio a um mar de reinos. Era uma nação sagrada firmada na base do governo de Deus, em oposição a nações rebeldes. A pergunta número 3. Leia Daniel capítulo 7, versos 1 a 3. Esta cena contém bastante movimento e mostra bestas que subiam do mar. Que lições tiramos dessas imagens? Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começaram a subir para a terra em seu território. Mar em profecia são povos, nações e línguas. As guerras agitavam ali os povos. Então, quando você vê agitando o grande mar, é que está agitando o povos, nações e línguas. Isso está em Apocalipse capítulo 17, verso 15. Os problemas dos gentios se tornaram problemas de seu povo,
Israel escolheu viver como gentios, então agora viveria como os gentios, sob o poder deles. Começando com a dominação babilônica, o povo da aliança nunca mais desfrutou autonomia completa ou duradoura. Esta perda de autonomia durará até o fim, quando Cristo for restaurado no seu lugar como rei. Na época do Novo Testamento, o povo de Deus continuou a sofrer sob o Império Romano e depois sobre as perseguições do Chifre Pequeno, o sucessor de Roma pagã. Embora algumas nações tenham sido melhores do que as outras, e alguns períodos tenham sido mais pacíficos do que os outros, a maior parte da história tem sido uma tragédia após a outra, um opressor depois do outro, e tudo isso sob o domínio de governantes que afirmam ter as melhores intenções para o seu povo. Isso contrasta com o governo de Deus desejava, se a nação ao menos o tivesse escolhido. Pergunta no rodapé: como Romanos 3, capítulo 3, versos 10 a 19 ajuda a explicar o mundo? Como especialmente o versículo 19 mostra que precisamos desesperadamente do Evangelho em nossa vida? Ela apresenta que nós devemos amar a Deus, desejar a Deus em todos os nossos momentos de nossas vidas. Por isso que precisamos desesperadamente do amor dele. Voltar-se para o primeiro amor, voltar para a primeira luz. Deus em nossas vidas, aceitar Jesus em nossas vidas. Lição de quarta-feira: entre a terra e o mar. As imagens de terra e mar na Bíblia, especialmente nas profecias, são muito instrutivas. Pense nos símbolos de terra e mar, contrastados nas profecias bíblicas. Simbolicamente, quando a terra e o mar estão justaspostos, terra frequentemente representa o mundo ordenado, ou mesmo a terra de Israel, ao passo que mar se refere às nações gentílicas que a ameaçam como o mar ameaça a terra. Beatrice C. O'Neill. Os santos selados e a grande tribulação em estudos sobre Apocalipse. Temas introdutórios de Ed Frank Ben, Oak Bros, Unipress 2021, na página 306. Nesse contexto, a Terra é um lugar de estabilidade, com base no governo de Deus. Já o mar representa a turbulência das nações, com base no orgulho humano. Pergunta número 4. Tendo em mente a ideia apresentada acima, leia Apocalipse capítulo 12, verso 15 a 16 e capítulo 13, versos 1 a 11. Observe a justa posição entre a água e terra, como esses símbolos são usados e como nos ajudam a compreender a profecia. O dragão usa a água para perseguir a mulher, a igreja. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos terrestres, bem como a turbulência e o caos que os acompanham. Portanto, vemos que Satanás foi capaz de usar os povos, instigados por seus líderes, para perseguir o povo de Deus durante grande parte da história da igreja. Os adventistas entendem que Apocalipse capítulo 12, verso 16 se refere a migrão de crentes perseguidos em direção ao mundo novo, ao novo mundo, a América, com base no que vimos sobre o simbolismo de terra e mar. O que isso diz sobre a fundação dos Estados Unidos? Estados Unidos teve sua instituição em 1776. Ali foi concretada a instituição dos Estados Unidos. Ficou conhecido como reino. Poderíamos considerar esta terra para onde o povo Deus fugiu como uma espécie de terra prometida. Seria por isso que a besta que subiu da terra inicialmente se parece com o cordeiro. Embora os Estados Unidos nunca tenha sido o novo Israel, seus fundadores gostariam que fosse. Por muito tempo essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para pessoas oprimidas por suas crenças. No futuro, a besta semelhante a um cordeiro falará como um dragão. Apocalipse capítulo 13, verso 11. Os Estados Unidos, que têm sido um farol de liberdade, se tornarão um perseguidor. Isso ocorre quando nações governam a si mesmas, em vez de serem governadas por Deus. Lição de quinta-feira. Profetize de novo. A igreja remanescente nasceu no Novo Mundo, para onde fugiram nos séculos 17 e 18, o que buscavam liberdade religiosa. Por causa dos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares,
Dificilmente o início desse movimento teria sido veloz e poderoso em outro lugar, como foi no território que se tornou os Estados Unidos. Pergunta número 5. Leia Apocalipse capítulo 10, versos 1 a 11, que descreve o nascimento do movimento remanescente. Procure os elementos que estudamos, como nações, terra e mar. Quais são as principais ideias apresentadas nesse texto? O anjo grita com voz forte, assim como os 3 anjos, Apocalipse capítulo 14, versos 7 a 9. E o outro anjo de Apocalipse 18, 2. Este é um momento urgente na história, quando é estabelecida a obra da igreja remanescente, que diz a respeito de povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, verso 11. O anjo tinha na mão um livrinho, representado o livro de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 4, que estava aberto pela primeira vez depois de muitas gerações. Ele tinha um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Isso pode indicar que a mensagem alcançaria o mundo inteiro, tanto no velho mundo quanto no novo mundo. Também pode se referir ao fato de que essa mensagem se destina a todas as nações, os que vivem na terra, o povo de Deus, os que vivem no mar, os gentios. No fim da história, o mundo será iluminado com a glória de Deus, e as mensagens de Apocalipse 14 serão levadas a todas as pessoas. Assim como a missão de Israel, nossa tarefa como igreja é pregar o evangelho ao mundo. Mateus capítulo 24, verso 14. Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão, o fim dos impérios humanos e a entronização eterna de Cristo. Daniel capítulo 2, verso 34 a 35, 44 e 45. A Bíblia deixa claro que todos os reinos deste mundo serão destruídos, e não restarão vestígios deles e de seus legados horríveis, e serão substituídos pelo reino eterno de Deus, onde pecado, sofrimento, doença, mal e morte nunca mais entrarão. Pergunta no rodapé. Observe a exatidão com que as profecias de Daniel 2 e 7 previram o surgimento e a queda de grandes impérios. Porque essa precisão com séculos de antecedência nos ajuda a confiar no que nelas prometem a respeito do reino final eterno. Quando, no capítulo 2, Daniel, Nabucodonosor teve o sonho da estátua, ali já estava decretado de cada período de tempo dos reinos. Babilônia de 605 a 539, a Medopérsia de 539 a 331, Grécia de 331 a 168 e Roma de 168 a.C. até 476 d.C. Quer dizer, depois viria os 10 reinos, né? Aquelas 10 tribos bárbaras que minaram Roma. Depois veio todo o período papal, na Idade Média, aquela supremacia papal de 1260 anos, de 538 até 1798 ali. Ali começou o tempo final, ali começou o tempo do fim. A queda do Papa, era 1798, ali começou o tempo final. Mas o juízo investigativo começou em 1844. Lição de sexta-feira, estudo adicional. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado. Apenas uma herança permanece. Nosso Redentor conservará para sempre as marcas de sua crucificação. Em sua fronte ferida, em seu lado e suas mãos os pés estarão os únicos vestígios da obra cruel realizada pelo pecado. Ao contemplar Cristo em sua glória, o profeta declarou: raios brilhantes saíam de sua mão, e ali estavam o esconderijo de sua força. Abacuque capítulo 3, verso 4. Suas mãos e seu lado ferido, de onde fluiu a corrente carmesim que reconciliou o ser humano com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo de sua força, sendo poderoso para salvar. Isaías capítulo 63, verso 1. Mediante o sacrifício da redenção, ele foi forte para executar justiça sobre aqueles que desprezam a misericórdia de Deus. E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Os ferimentos do Calvário proclamarão o louvor e declaração o poder de Cristo. Ellen G. White, no Grande Conflito, na página 557. Essa foi a quinta lição, povo de Deus. As Nações, parte 2.
Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para explicar essa poderosa lição da tua palavra, meu Deus. Por isso, a tua palavra é poderosa demais. Por isso, meu Deus, muito obrigado por eu pregar a tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!